Olá, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais este dia. Para quem ainda não sabe, sou a Aline, bibliotecária da Biblioteca Campos de Araras da UFSCar, a BAR. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Dando sequência à programação da quinta edição da Semana Acadêmica da Biblioteca, hoje assistiremos à palestra Biblioterapia, conexão saudável em tempos de pandemia. Se você perdeu as outras palestras, elas estão disponíveis aqui no nosso canal. Espero você amanhã, no encerramento deste evento, com a palestra Organização dos Estudos em Tempos de Pandemia. Uma ótima palestra a todos. Olá, eu sou a Cidinha Pardini, Maria Aparecida Pardini, bibliotecária da Unesp. Estou feliz e grata por fazer parte desta programação da Semana Acadêmica da Biblioteca do Campus de Araras, da UFSCar, dialogando com vocês sobre a biblioterapia. Conexão saudável em tempo de pandemia. Você acha que a biblioterapia faz essa conexão saudável? Eu posso te dizer que eu tenho certeza disso, porque a biblioterapia tem chegado hoje a lugares onde quase ninguém pode chegar, numa instituição de longa permanência do idoso, por videoconferência. Pode chegar a uma escola, pode chegar a um amigo seu lá no exterior que precisa de uma palavra. Então a biblioterapia hoje chega onde muitas outras atividades não podem chegar. É isso que o livro tem feito. Ele tem ido nos lugares onde muitos não conseguem ir. Aí eu me reporto ao livro de Elias José, Caixa Mágica de Surpresa, que ele diz: o livro é uma beleza, é caixa mágica só de surpresa. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. O livro tem asas longas e leves que de repente levam a gente longe, longe. Um livro é parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Um livro é uma floresta, com folhas e flores e bichos e cores. É mesmo uma festa, um baú de feiticeiro, um navio pirata no mar, um foguete perdido no ar. É amigo e companheiro. Ainda posso dizer que Mário Quintana diz que o livro nos dá a dupla delícia de podermos estar só e ao mesmo tempo acompanhados. Às vezes eu não quero a solidão, porque a pior solidão é aquela que nós temos dentro da gente, que é aquela solidão que às vezes você está entre 50 pessoas e você está se sentindo só. Às vezes você quer estar só, mas acompanhado através de uma boa leitura. Então, o quê? Biblioterapia. O que é biblioterapia? Biblioterapia é a junção de dois termos de origem grega, biblion e terapeia, que é igual livro e terapia. No livro, nós encontramos a palavra, e a palavra é o sopro da vida do homem. Diz o Aquila no livro Biblioterapia. Esse livro é uma referência, esgotado, mas é o nosso manual da biblioterapia. E terapia tem sentido curativo. Então, entende-se que biblioterapia é a terapia por meio de livro, como diz o Aquila. Também gosto do conceito
que a Clarice Caldin atribuiu à biblioterapia. Clarice Caldin é uma grande mestra da Universidade Federal de Santa Catarina, é a única bibliotecária que até hoje conseguiu implantar a disciplina biblioterapia na grade curricular. É uma disciplina optativa, eu tive o prazer de poder participar. Ela tem um livro com o título Biblioterapia, um cuidado com o ser, infelizmente também está esgotado. E ela define a biblioterapia assim: biblioterapia é um cuidado com o desenvolvimento do ser, mediante a leitura, a narração ou a dramatização de histórias. E aqui fica para a gente como é forte o sentido da palavra. É a palavra que está escrito aqui. E o Ackman diz que as palavras são os instrumentos mais importantes da influência que uma pessoa procura exercer sobre outras. As palavras são bons meios para provocar modificações psíquicas naquele a quem são dirigidas. Diz que é sempre a nossa palavra que é o movimento e o sopro da nossa vida. Mas acontece com frequência que a palavra do outro ativa o nosso universo psíquico e nos transmite emoções que sentimos em nós mesmos. Então, a tonalidade da voz fala muito. Essa entonação, né? A palavra pode edificar ou pode destruir. A palavra é o sopro da vida do homem. E ele fala do potencial de cura também, através da palavra. Curar alguém é fazer falar e observar todos os obstáculos a essa palavra no corpo. A palavra é o sopro da vida do homem. Curar alguém é fazê-lo respirar, dar espaço ao sopro e observar todas as tensões, bloqueios e traves que impedem a livre circulação do sopro, isto é, o desabrochar da alma em um corpo. E qual é o papel do terapeuta? É o de desatar esses nós da alma, esses entraves à vida e à inteligência criadora no corpo animado do homem. Quantas vezes nós sentimos que parece que aquela história é a história da nossa vida? Esse livro aconteceu em mim. Nossa, Cidinha, parece que você estava com uma varinha mágica a hora que escolheu o livro para o encontro de hoje. Ele falou comigo o tempo todo. Que bom. É porque esse profissional tem que saber que livro ele pode levar e qual efeito ele pode causar em quem estará ali presente para esse encontro da biblioterapia hoje. No livro do Cláudio Garcia Pintos, A Logoterapia em Contos, é o livro como recurso terapêutico. Ele também é um livro esgotado. Eu comprei esses livros aqui todos lá no ano 2001, mas me apoiaram muito. Olha como eles andam todo marcado, não descolo deles. E aqui ele diz assim: quantas vezes nos encontramos retratados em um conto ou em uma canção? Quantas vezes recorremos a uma personagem de ficção ou a uma poesia para dar resposta a uma situação? Quantas vezes apelamos para uma história para compreender uma circunstância de vida? Em última análise,
Quantas vezes sentimos que tal livro aconteceu em nós? Aqui está a resposta do o que, por quê, para quê, da biblioterapia. É isso que ela faz com a gente. E quando eu me deparei com o termo biblioterapia a primeira vez, gente, foi uma emoção que meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu queria saber o que é essa biblioterapia. Eu sempre gostei de livros e sempre gostei de pessoas. E sempre que alguém vinha falar comigo, eu já ia logo abrindo uma parte do livro. Podia ser um minuto de sabedoria que eu tinha na mesa. Mas sempre a pessoa recebia uma palavra e saía dali muito melhor do que chegou. Eu tinha cumprido a minha função de ter apoiado alguém de alguma forma, de ter escutado a pessoa e de ter oferecido a ela uma palavra. E aí eu fui descobrir que isso é biblioterapia. Eu só precisava entender melhor, eu precisava estudar, conhecer o histórico dela, saber como ela é aplicada. E essa teoria eu levantei muito rápido. Já no ano seguinte, no ano 2002, eu fui para o SNBU apresentando o trabalho com o título Biblioterapia, encontro perfeito entre o bibliotecário, o livro e o leitor, no processo de cura através da leitura. Estamos preparados para essa realidade? Eu confesso para vocês que eu me preparo constantemente. Não me sinto totalmente preparada. Me sinto um ser a caminho, uma aprendiz. Com cada situação, com cada caso novo, com cada leitura que eu levo, com cada interpretação. A biblioterapia me encanta. Sempre. E tem encantado a muitos que têm conhecido esse potencial terapêutico através desses encontros com um texto. Biblioterapia é uma novidade, Cidinha? Quando você descobriu lá no ano 2000 ela estava sendo lançada? Não. Biblioterapia, ela existe desde a antiguidade, mas não com esse termo biblioterapia, mas reconhecida pelo potencial terapêutico da leitura desde sempre. O homem conta a história desde sempre. Desde o início do mundo, nos mais diferentes registros, quando ainda nem tinha papel. A história é contada e é transmitida. Mas nas bibliografias a gente pode ver que lá no Antigo Egito, o faraó Ramses II, ele mandou colocar no frontispício da sua biblioteca a frase remédios para a alma. Quando que a gente toma remédio? Para que a gente toma remédio? Para melhorar? A leitura pode ser vista como um medicamento, só que não em forma de comprimido. Os comprimidos aliviam a dor. Mas só o amor alivia o sofrimento. E ler é um ato de amor. O amor está contido na leitura e ele pode me fazer uma pessoa melhor. E aí, como que se trabalha a biblioterapia? Eu conheci 3 modalidades da biblioterapia, que é a biblioterapia clínica, a biblioterapia do desenvolvimento e a biblioterapia institucional. Pouco se ouve falar da institucional, porque é bem concentrada a biblioterapia hoje nessa divisão de biblioterapia clínica e biblioterapia do desenvolvimento. Mas na institucional, ela era aplicada em ambiente de longa permanência do paciente. Quando começou
começou o trabalho com livros para apoiar os pacientes foi lá em 1802, eu tenho relatos da literatura, por médico aplicando a leitura em hospital psiquiátrico. Depois, a biblioterapia floresceu durante o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando rapidamente bibliotecários e médicos levantavam um espaço com livros para apoiar as pessoas com leitura, enquanto elas estavam ali sendo recuperadas dos ferimentos. Essa biblioterapia, então, ela, sendo biblioterapia clínica, ela é desenvolvida por psicólogos em atendimento individual ou em grupo, na clínica do psicólogo, numa clínica de médico. Mas eu penso que um bibliotecário com especialização em psicologia ou psicanálise, ele também pode fazer esse atendimento. Eu me especializei e eu faço biblioterapia, atendimento individual e em grupo. E a biblioterapia do desenvolvimento pode ser aplicada por todo profissional que desejar trabalhar com o livro sendo o apoio para que alguém encontre um bem-estar. Então, pode ser profissional da literatura, pode ser um assistente social, pode ser professores de todas as áreas, pode ser o profissional que desejar. Ele só tem que se sentir preparado para esse trabalho, né? Então, tem esses livros que eu falei aqui, que muito nos ajuda em todo esse processo. Tá. E como que você faz, Cidinha, um encontro de biblioterapia, o círculo da biblioterapia? Ah, você pensa num tema, eu penso num tema, eu penso na divulgação daquele encontro, dia, hora, local, um local com ambiente propício. Sempre assim, eu gosto de ter o espaço aromatizado, com um sonzinho instrumental, bem ambiente, um lugar tranquilo. E aí faço o flyer, distribuo e as pessoas se inscrevem. Tem que tomar cuidado com a quantidade de pessoas, porque tem que ter espaço, né, para que esse sopro aconteça da parte de todos. Quem liberou alguma emoção, se identificou com a história e quer falar como foi, como sentiu, e quer falar o que ainda precisa ser trabalhado. Então, nesse encontro, pode vir tudo isso, com uma história que você leva. Então, por isso é bom que não tenha um número muito grande de pessoas. Eu vou até o máximo de 20, o máximo, porque o encontro é de 2 horas. Aí, para que todos possam falar, você precisa de um tempo. Você precisa ouvir. E a pessoa, às vezes, precisa de um tempo maior para se manifestar. Então, por isso, é bom que não seja um número tão grande de participantes. Ah, mas já teve número maior de participantes? Sim, tive, mas era um tema muito tranquilo. Então, teve aí quase 30 participantes. Não passou disso por conta do local também, para acomodar bem as pessoas. Então, esse local tem que ser um ambiente muito acolhedor.
porque a biblioterapia é acolhimento. Eu, para um número grande de pessoas, vou com palestra. E nas palestras, gente, muitas pessoas se sentem tocadas depois de uma leitura. Às vezes, eu conto uma história, como essa aqui, A Colcha de Retalhos, de Ni Ribeiro, que ela acaba levando as pessoas a pensar na construção da sua colcha de retalho. Quais são as lembranças que vêm? São tristes? São alegres? Como você lida com isso? Então, essa avó estava separando os retalhos para fazer a sua colcha. E o neto chegou. Vó, posso te ajudar? Pode. Vai separando os retalhos, então. Os de listrinha, os de bolinhas. Ah, separa os de bolinhas maiores, de bolinhas menores. Separa o xadrez. E o menino chegou num retalho. Vovó, esse pano azul marinho está com cara da Vó Maria. Era dela mesmo. Vovó Maria mora lá no céu, né? Junto com o vovô Luiz e meu cachorrinho Apolo. Ué, vovó, você tá chorando? O que aconteceu? Não, disse a vovó, fungando e limpando o nariz com o lenço. Não tô chorando, não. Ah, vovó, você não disse que nós somos amigos? Então, me conta o que está acontecendo. Você está triste? É a saudade, Felipe. É a saudade. Saudade dói, vovó? Às vezes dói. Quando é saudade de alguém que já foi embora para nunca mais voltar. Ah, mas existem outras saudades. De um passeio gostoso, de uma viagem, de uma festa, de um amigo, de uma amiga, de um parente que mora longe. Vovó, eu acho que ainda não entendo nada de saudade. Eu sei. A gente só entende bem das coisas que a gente já experimentou. Tem um desfecho lindo esse livro. É um livro infanto-juvenil. Agora nós vamos chegar em outra parte do que eu gostaria de falar para vocês. Cidinha, quais é a história que você seleciona? São clássicos? Pode ser clássicos da literatura. Pode ser clássicos da literatura infantil, infanto-juvenil. Pode também não ser clássico. Pode ser um livro de literatura, pode ser um livro de contos, pode ser um livro geral, que você pode usar em vários momentos. Pode ser um livro de poemas. Eu gosto muito, ultimamente eu utilizo o Braulio Bessa. Eu gosto muito de utilizar os livros dele. Gosto dos poemas, ele é da atualidade, o pessoal já conhece. Às vezes, uma história desperta um medo, como essa história aqui levou a lembranças. A avó logo resgatou outras lembranças, mas às vezes a pessoa fica só lá na dor. E a biblioterapia te ajuda a ressignificar. Lembra que uma palavra é mais que uma palavra. Ela tem poder de edificar e ela tem poder de destruir. Então nós temos que tomar muito cuidado com as palavras. Qual que é a diferença entre uma biblioterapia e uma psicoterapia?
é que na biblioterapia é o texto que dialoga com você. Você é um mediador afetuoso. Você acolhe o que o outro traz, ouve a interpretação dele, né? Às vezes ele só precisa espaço para liberar a história que ele traz e que muitas vezes o sufoca. Porque às vezes a gente acha que está fazendo bem, né? A pessoa vai falar, mas já foi, né? Deixa falar. A pessoa está precisando falar. E de repente, ao falar, ela encontra um apoio tão grande no teu escutar que ela se cura daquilo. Então, para mim, assim é a biblioterapia. Quando eu conto um livro, por exemplo, uma história, a menina que perdeu as cores, de repente, de um minuto para o outro, a menina acordou uma certa manhã, não via mais as cores que ela conhecia. Tudo para ela era em tons de cinza. Mas essa menina enxergava e ela valorizou isso. E ela aprendeu a atribuir diferentes tons de cinza em tudo que ela via, levando beleza. As cores que ela conhecia estavam na mente dela. Ela já conhecia. Só que ela tinha nesse momento, o que ela tinha para visualizar eram só as cores cinza. E ela via em várias tonalidades, enxergava beleza naquilo. Então, assim, às vezes um coração ferido dói muito mais do que um joelho ralado, como diz a música, né? E nós temos que entender o sentimento das pessoas. Às vezes a pessoa está doente por não poder falar, porque a palavra está acorrentando ela, porque ela não tem mais espaço para se expressar. Dê a ela a liberdade de falar. Quando eu vou para uma palestra, eu levo cantigas de roda, principalmente na terceira idade. Eu levo cantigas. Aí eu vou, gente, vocês brincavam do quê quando vocês cantavam as cantigas de rodas? E aí, nossa, um conta que era peão, o outro andava de bicicleta, o outro pulava corda. E aí eles caminham na lembrança da época de criança, eles revivem aquele momento. Aí eles começam a ver aquilo que às vezes eles não viu. Que quando você fala, quando foi a sua infância? Foi horrível. Eu apanhava, eu vivia machucado, eu não podia falar. A hora que você leva essas coisas, a pessoa pensa em tudo que ela brincou, em tudo que ela aprendeu, em tudo que foi contado para ela. E ela constrói a sua colcha de retalhos, ressignificando muitas vezes. Hoje com outro olhar, porque ela já entendeu que naquela época era assim, que quem agiu sabia agir. A gente vê muito isso quando a pessoa se torna avó. Aí o filho fala assim, então, mas comigo você não tinha toda essa paciência. Mas eu aprendi a ver de forma diferente, a enxergar que essa criança traz muita curiosidade, traz muitos desejos e que eu posso acolher, porque eu já passei por tudo isso e eu posso ofertar melhor do que eu já ofertei. Tá, mas então a gente pode caminhar com a biblioterapia, selecionando livros, pensando bem no efeito que ele pode causar, tá sabendo como estrutura uma palestra ou uma sala de atendimento, local onde você vai fazer o círculo de biblioterapia. Sim, já é um bom caminho andado. Mas o processo da biblioterapia,
ele é tão variado quanto as suas definições, mas ele tem uma aplicação que segue uma lógica. A Clarice Caldin fala dos componentes biblioterapêuticos que tem que estar presente na aplicação da biblioterapia. Quais são esses componentes? Catarse, o humor, que é riso, choro, identificação, introspecção, projeção, introjeção. Por quê? Porque através de uma história, às vezes a pessoa tem uma catarse, é um alívio das emoções. Às vezes a história traz um humor que leva ao riso, às gargalhadas, que chega a transformar objeto de dor em objeto de prazer. Isso, se você se identifica com a história, você assimila o que ocasionou uma transformação em você. Na introjeção, é passar para dentro de si, de modo imaginário, as qualidades do outro. Tudo é aprendizado na nossa vida. A projeção, que é a transferência de ideias, sentimentos, expectativas. E a introspecção, que é a nossa reflexão, que é a nossa percepção interior. Então eu pergunto, o que acontece quando lemos? O que acontece quando interpretamos um texto? Você caminha com ele? Você troca ideia com o autor? Você discute com o autor? Às vezes a gente faz isso. Um dia eu peguei um livro para ler, ele é maravilhoso. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Comecei a ler, falei, não vou ler. Briguei com o livro. Não, eu não sou vulnerável. Lógico que eu sou vulnerável. Eu só não entendia a vulnerabilidade como um ato de coragem. Que quando você se abre, quando você se expõe, você dá outra oportunidade de te ajudar, de te apoiar. Hoje eu sei, em determinado momento, uma pessoa em atendimento comigo, à medida que ela ia falando, falou, nossa, ela tem que ler o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeita. Eu vou emprestar o livro para você. Ela levou o livro. Ela voltaria na próxima semana. E ela falava, Cidinha, esse livro tem me ajudado tanto. Nossa, como você identificou a minha necessidade. Eu já mudei algumas estratégias minhas no ambiente de trabalho por conta da leitura desse livro. O que vocês acham que eu fiz? Baixei esse livro online, li o livro inteirinho, porque a semana que vem, a hora que ela chegar, eu quero falar com ela sobre o livro. Se eu não conheço, eu posso ouvi-la, mas se eu conheço, eu posso interagir, né? Então é isso, a interpretação em si já é uma terapia. Só temos que lembrar que a terapia cuida do ser, enquanto a medicina cuida do corpo. Se precisarmos de um outro profissional, nós temos que ir em busca. Mas faça bom uso de tudo que você puder de um livro, enquanto seu companheiro, enquanto seu apoio psicológico, enquanto seu amigo. E muitas vezes que você não consegue falar com alguém, que você não consegue ser compreendido, você pega um livro e fala, aí aqui está escrito aquilo que eu penso, porque ninguém concorda. Então a gente discute com o livro, a gente concorda, a gente discorda, a gente interage, a gente faz ali uma biblioterapia. No arquivo das nossas memórias, gente, eu vou falando com vocês e eu vou lembrando de livros, tá? No arquivo das nossas memórias, tem muitas lembranças, tem muitas experiências arquivadas, tem sentimentos.
Às vezes tem pânico, tem medo. Alguns medos são imaginários, outros são reais, outros são medos com raízes na infância. E às vezes a gente contando uma história que fala, deixa claro ali, através da história, ele fala sobre o medo bobo que ele tinha. Agora que ele entendeu, passa a ser um medinho. Aí você fala, nossa, é isso que eu não tinha percebido? Aí ele lembrou e buscou novos significados. Todos nós temos gavetas. Nós temos uma gaveta lá em casa, 2, 3. Tem gaveta? A gente soca tanta coisa dentro dela. Tem um cantinho da casa que às vezes você guarda tanta coisa ali, coisa que você não vai mais usar, mas você não consegue descartar. Onde é que precisa de organização? Onde é que precisa de limpeza? É na gaveta que está em ordem? São nos cômodos da casa que estão brilhando, bonitinhos? Não, é lá onde você não quer mexer. É lá onde estão as coisas que precisam ser mexidas. Ou precisam ser descartadas, ou precisam ser consertadas, restauradas. E aí vai sobrar espaço para o novo chegar, para você colocar ali novas lembranças, novas histórias. Assim é o nosso arquivo aqui dentro. Nós também temos gavetas. Esse livro aqui, Gavetas, do Jonas Ribeiro, vai mostrar isso pra gente. Ele diz assim: tudo tem o seu devido lugar. Até mesmo a desordem tem as suas gavetas. E a nossa história tem milhares e milhares de gavetas. Aí ele diz também: ninguém tem permissão para abrir as nossas gavetas. Só a gente mesmo. Algumas se abrem sem a gente querer e trazem lembranças tristes. Outras são deliciosas de abrir. Estão sempre cheias de novidades e acontecimentos bonitos. Olha, em 2 histórias que eu trouxe para você agora há pouco, que foi a Colcha de Retalhos e Gavetas, as 2 são infanto-juvenis. Nos levou em alguns lugares profundos. Deve ter despertado sentimentos adormecidos. Deve ter trazido lembranças que você pode ressignificar. Essas histórias infantis são escolhidas por mim porque elas trazem leveza ao lidar com o sentimento. E essa leveza é tudo que a gente busca, tudo. Eu trago também poemas, mas contos curtos, contos interessantes. Às vezes eu utilizo também livro denso, né? Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Píncola Estés. E lá, às vezes, você encontra a história, tem um capítulo lá dentro que é só do patinho feio. A interpretação que se faz dele. Eu nunca tinha lido em lugar nenhum. Quem é aqui que alguma vez não se sentiu patinho feio? Ou já se sentiu muitas vezes patinho feio? Aí, mas eu levo Ernesto para falar dele, para falar do bullying, porque o Ernesto, dizem que o Ernesto é esquisito. Ele é muito esquisito, o Ernesto. Será que eu não sou esquisito para alguém? Será que algumas coisas em mim
não soam de modo esquisito? Quando eu consigo identificar um sentimento em mim? Muitas vezes na leitura. O medo, o choro, a raiva. Ah, ninguém gosta de deixar você saber que ele chorou. Ah, eu tô com raiva. Que sentimento feio. Não, é um sentimento de todo ser humano. A raiva. O medo não tem quem não tenha. Não tem quem não tenha. Eu gosto muito dessa definição muito leve do livro dos ressignificados. Aqui ele descreveu o medo assim, ó. Medo é a sirene da alma, palpitações de aviso. É o mensageiro que invade meu corpo dizendo que algo vai acontecer. É o frio que a gente sente pela espinha. É o irmão mais velho do desespero. É o pai dos filmes de terror. É uma força da natureza mais velha do que o próprio bicho-papão. Cuidado para não se alimentar demais com o medo, senão ele foge do controle e devora você. Bom, e tem muitas outras coisas que eu gostaria de falar, que eu poderia falar muito. Eu tô com uma penca de livro aqui do lado, para pegar alguns à medida que eu vou falando, mas às vezes, gente, como uma vez eu tô dando uma palestra numa terceira idade, com quase 200 pessoas presentes, num determinado momento uma senhora fala assim: olha, eu gostaria de falar. Eu me lembrei de um poema que eu declamei na escola, acho que quando ela tinha 8 anos de idade. Pois não, fui lá com o microfone, ela declamou esse poema lindamente, sem se esquecer de uma palavra do começo ao fim. Você quer reconhecimento maior que esse para um profissional da biblioterapia? Aí um outro senhor: olha, eu gostaria de dar uma contribuição. Eu sou médico anestesista aposentado. Já tenho 70 anos. Tenho alguns livros que eu comprei no decorrer da minha vida profissional, enquanto eu comprava e utilizava livros técnicos, acadêmicos. E esses outros livros que eu queria ler um dia ficaram lá. Pois agora eu vou ler todos. Eu tenho certeza que eu vou trazer muita qualidade de vida para mim. Olha que lindo! Gente, viver é nascer a cada instante. Lembre-se que a palavra é o sopro da vida do homem e que curar alguém é fazê-lo respirar. Lembre também que a saúde física precisa ser alimentada com alimentos bons, com exercícios físicos, e a saúde psicológica também, através de afetos. E quantas coisas nessa pandemia nos sufocaram, mas a leitura nos trouxe leveza, nos levou a passear, a sonhar, a viajar, a interagir, mesmo através de uma tela de computador. Onde pode ser aplicada a biblioterapia? Nas escolas, nas empresas, no presídio, onde você quiser. Nas instituições de longa permanência de idosos, nos hospitais, clínicas, cafés, livrarias, na praça, no seu condomínio, na igreja, na família, trazendo momentos só de bem-estar. Tá, e quais as qualidades que esse profissional precisa ter? Gostar de livros e de pessoas é a primeira delas.
gostar de livros, gostar de ler e gostar de pessoas. É fácil gostar de pessoas saudáveis, alegres. É fácil. O difícil é lidar com o contrário disso. Mas nós somos preparados para isso também com a leitura. Ter a habilidade de se comunicar, se relacionar com empatia, respeitar quem expressa os seus sentimentos, acolha. Você está ali para acolher. Lembra que ler é um ato de amor. Habilidade de ler dicas não verbais, né? Enxergar aquilo que eu não disse. Enxergar através do meu olhar. O que é que eu trago aqui dentro? Preste atenção no semblante da pessoa, nas mãos da pessoa, na postura da pessoa. E lembre-se bem desse tão importante momento do encontro com os leitores, que quando você vai com um texto selecionado, seja livro, seja música, seja o que for que você leva para fazer essa interação com a pessoa na biblioterapia, lembra do efeito que pode ter no momento que você colocar os dois juntos. Tá? Gente, ria mais, brinque mais, brincar é coisa séria e nos oferece inúmeros benefícios. É preciso brincar muito mais. Tem muita gente carrancuda por aí. E eu quero falar um conceito da Eva Seites, que ela trabalhou já muito com biblioterapia lá no Hospital Universitário, eu acho, de Florianópolis, levando livro nos hospitais, aplicando a biblioterapia, percorrendo os corredores da ala hospitalar. Ela diz assim, que praticar a biblioterapia é tão significante quanto fornecer ao médico aquele livro que traz a dosagem exata do medicamento que o paciente precisa para sobreviver. Lindo, né? Olha, através das histórias, nós nos deparamos com alegria e tristeza ao mesmo tempo. Nós vivemos emoções desencontradas e nós temos o coração sempre pronto a sentir e explodir com emoções incríveis e inimagináveis. Isso quem diz é Gouveia, uma contadora de história do Viva e Deixe Viver. Quão profundo é! Gente, então a biblioterapia nos leva a encontrar novidade naquilo que a gente vê todo dia. Ela é, na verdade, um exercício de autoconhecimento. Eu posso dizer que nesse tempo de pandemia, nós estamos vivendo um momento onde o tempo todo nós temos que fazer escolha. Nós não escolhemos essa pandemia, mas ela chegou. E aí eu me lembro muito do livro da música Aquarela do Toquinho e Vinícius, onde diz assim: e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Que essa passarela seja na vida de vocês as boas leituras. Cada vez que você achar que o desespero, a angústia tomou conta de você, vá se compreender. Através da leitura, faça um encontro gostoso, amoroso com o livro. Às vezes, gente, a gente faz isso mesmo. A Clarice Lispector dizia assim,
Quantas vezes eu tenho vontade de encontrar não sei o que, não sei onde, para resgatar alguma coisa que nem sei onde é que eu perdi. E às vezes tem essa incerteza, a gente não sabe nem por que uma tristeza bateu, mas ela chegou. E a gente precisa trazer um ressignificado. Que seja através de histórias, de lembranças do passado, de músicas, de brincadeiras, dos contos, mas que você traga leveza para a sua vida. Através de uma leitura, de um poema, de um livro, da letra de uma música. Não importa, gente, o que se disser assim, ai, Cidinha, eu gosto de livro de autoajuda, mas falam tão mal do autoajuda. Ele te fez bem? Se ele te fez bem, leia aquilo que conversa com você e que naquele momento foi o seu melhor companheiro, foi a sua melhor companhia. Então, gente, eu teria muito para falar, mas já estou me alongando. Para finalizar, eu, Cidinha Pardini, quero dizer que sou a maior beneficiada com o potencial terapêutico da leitura. Eu sou biblioterapeuta por paixão. Me tornei especialista em psicologia para apoiar as pessoas através da leitura. Me aperfeiçoei em dicas lúdicas para tocar o ser humano com brincadeiras, com dinâmicas. Aprendi com a Clarice Caldin que a biblioterapia é um cuidado com o desenvolvimento do ser. Eu sou mediadora também do Clube de Leitura 6.0, do Observatório do Livro e da Leitura, implantado por Galeno Amorim. E com esse projeto eu também muito aprendi, principalmente nesse tempo de pandemia. E como sou uma eterna aprendiz, estou cursando psicanálise e terapia familiar. Eu espero ter contribuído nessa semana acadêmica da Biblioteca do Campus de Araras, a UFSCar, com esse diálogo sobre a biblioterapia, com essa conexão saudável em tempo de pandemia. A vocês, minha gratidão e meu abraço de contos literários e afetuosos.